Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o terceiro encontro entre negociadores russos e ucranianos acaba com um pequeno avanço em relação aos corredores humanitários. Cidade do Rio se tornou a primeira capital do país a flexibilizar o uso de máscaras em ambientes fechados. E Bolsonaro critica mais uma vez a política de preços da Petrobras e as ações da estatal caem no mesmo dia em que o preço do petróleo vai às alturas no mundo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Tudo bem com você? Conseguiu descansar um pouco nesse final de semana? Então vamos para mais uma semana cheia de notícias por aqui e eu já adianto para você que eu vou abrir esse episódio falando novamente sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje tinha uma expectativa para uma luz no fim do túnel ali em relação ao conflito, mas não tivemos muitos avanços. A história é a seguinte: hoje teve a terceira rodada de negociações diplomáticas entre a Rússia e a Ucrânia. E segundo o porta-voz da delegação ucraniana, Mikhailo Podolyak, houve uma pequena e positiva melhora na organização dos corredores humanitários. E esse trecho que você vai ouvir agora e outros foram de traduções simultâneas que foram feitas pela Globo News. A terceira rodada das negociações já terminou. Já até alcançamos alguns resultados positivos quanto aos corredores humanitários. Vamos mudar um pouquinho as condições e vamos conseguir dar uma ajuda eficiente às pessoas afetadas. Quanto aos pontos políticos para conseguir paz e cessar fogo e terminar com essa guerra, as consultas continuarão. Por hoje ainda não temos resultados fortes para poder melhorar a situação, mas falo de novo que as consultas continuarão e chegaremos ao resultado. Antes de seguir contando para você essa história, eu preciso relembrar para você o que são os corredores humanitários. Como o próprio nome diz, são corredores que são formados para dar passagem para a população fugir, isso de forma organizada para outros países. E esses corredores humanitários servem também para o envio de remédios, alimentação e outros suprimentos para ajudar a população. E para que isso aconteça em segurança, tem que existir um cessar-fogo, ou seja, uma paralisação temporária da guerra para que não aconteçam mortes e acidentes. E essa questão já estava mais ou menos fechada na semana passada. Eu até contei isso aqui para você, mas ontem realmente não deu certo. A Ucrânia até chegou a anunciar um horário para que 200 mil dos 450 habitantes da cidade de Mariupol saíssem, mas houve um ataque. Segundo a Ucrânia, os russos descumpriram esse acordo. Já os russos disseram que foram os ucranianos fascistas, nazistas, isso nas palavras deles, que fizeram isso, que quebraram o acordo. Saindo dessa guerra de narrativas, hoje teve a tal reunião. E o que estava na mesa? Os russos propuseram a criação de 6 corredores humanitários que vão direto para a Rússia e para Belarus, que tem tropas russas. E aí os ucranianos não concordaram, eles classificaram essa oferta de imoral. Além disso, a Rússia se dispôs a cessar os ataques se a Ucrânia ceder territórios, puser na Constituição que não vai aderir aos blocos, como por exemplo União Europeia e OTAN, e que também reconheça a separação da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e também para fechar a independência de Donbás. Essa foi a lista que a Rússia apresentou ali na mesa de negociações. E é claro que isso é praticamente impossível os dois lados concordarem, porque se a Ucrânia concorda com esse acordo,
ela estaria se rendendo aos russos, e não é essa a questão no momento. E um negociador russo que estava presente nessa reunião hoje disse que nessa parte política ele até já esperava que isso não acontecesse de fato, mas ele falou também que eles resolveram focar na questão mais importante, a questão dos corredores humanitários. O principal são os corredores humanitários. E gostaríamos de manifestar a esperança de que as próximas tentativas de retirar as pessoas. Hoje nós discutimos nas direções concretas, com os nomes geográficos, com muitos detalhes. Espero que as próximas tentativas de retirar as pessoas que sejam implementadas no tempo mais breve possível, que tenham sucesso. Segundo os ucranianos e os russos, uma nova conversa entre os dois países deve acontecer nos próximos dias. Enquanto as duas partes não se resolvem, 406 civis morreram nessa guerra e 27 dessas pessoas eram crianças, segundo a ONU. Esse número ele se refere apenas às mortes que a ONU conseguiu confirmar. Só que a missão especial da organização que acompanha esse conflito reconhece que os dados reais devem ser ainda maiores. E os bombardeios e explosões na guerra da Ucrânia já atingiram ao menos 7 hospitais e outros equipamentos de saúde do país. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E esses ataques das forças russas deixaram mais de 900 comunidades na Ucrânia sem qualquer fornecimento de eletricidade, água e aquecimento. Já foram danificadas 202 escolas, 34 hospitais e mais de 1.500 edifícios residenciais. Além disso, o exército russo matou o prefeito de Hostomel, que é uma cidade que fica noroeste da capital ucraniana, Kiev, onde está localizado um aeroporto estratégico. O prefeito da cidade de Hostomel, ele morreu enquanto ele distribuía pães e remédios aos doentes. Essa cidade de Hostomel, para você se localizar, fica a noroeste de Kiev e lá fica localizado o aeroporto militar Antonov, que havia sido atacado pelas forças russas em 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão na Ucrânia. E para fechar aqui esse capítulo sobre a guerra em si, a ONU informou hoje que o número de refugiados da Ucrânia desde o início da invasão russa já passa de 1.700.000 pessoas. E o destino de mais de 1 milhão de refugiados foi a Polônia. E por causa disso, o governo polonês aprovou um projeto de lei hoje para criar um fundo para ajudar os refugiados da guerra. A nova legislação vai permitir o financiamento de alimentos e também alojamento temporário, além de medidas que permitam que os refugiados trabalhem legalmente e tenham acesso à saúde pública e assistência social. E além disso, esse projeto também prevê oferecer um benefício único para cada refugiado e também uma assistência financeira para as famílias que hospedam ucranianos por mês por um período de 2 meses. E cerca de 2.000 civis já deixaram a cidade de Irpin, que fica perto de Kiev, a capital ucraniana, segundo informações da polícia local. Foi nessa cidade, Irpin, que nesse final de semana, uma mulher e 2 crianças morreram após um ataque de um morteiro russo que fica na rota de fuga que os moradores locais estão usando para escapar do avanço das tropas invasoras. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu vingança contra as forças russas após a morte dessa família. Hoje, finalmente, o avião da FAB decolou de Brasília em direção a Varsóvia, capital da Polônia, para resgatar os brasileiros que fugiram da Ucrânia após os ataques russos. Essa aeronave ela vai repatriar 64 pessoas, 40 brasileiros, 23 ucranianos, 1 polonês, além de 6 cachorros que pertencem aos passageiros. Esse embarque dos cães foi autorizado depois de uma forte campanha nas redes sociais. E a previsão é que o grupo retorne ao Brasil na manhã de quinta-feira.
Essa aeronave, ela decolou com 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária. Essa carga inclui 50 mil purificadores de água, 9 toneladas de alimentos desidratados, que equivale a cerca de 360 mil refeições, e meia tonelada de insumos médicos. Esses itens, cerca de 20 mil, foram doados pelo Ministério da Saúde. E esse material vai ser entregue às autoridades ucranianas. E a previsão de chegada em Varsóvia é na quarta-feira. E hoje teve uma cerimônia para acompanhar a decolagem desse avião. E o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ele estava lá e ignorou completamente o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele só disse que o Brasil tem histórico de buscar a paz e vai ajudar grupos em necessidade de ajuda humanitária. A diplomacia e as Forças Armadas brasileiras têm o histórico e o sacerdócio de amenizar a dor das pessoas em situação de conflitos ou calamidades, levar calor humano e compartilhar a esperança e a fé na paz do mundo. Assim foi recentemente, no apoio ao Líbano em 2020 e ao Haiti em 2021. Uma vez mais, parcela da população mundial se vê em necessidade de ajuda humanitária. Prontamente, o governo federal se empenhou para proteger e auxiliar os brasileiros que estão sendo impactados pela situação na Ucrânia. Aqui no Brasil, a cidade do Rio se tornou a primeira capital do país a flexibilizar o uso de máscaras em ambientes fechados. Isso mesmo. O Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura decidiu por essa desobrigação nesses espaços, que inclui escolas e transportes públicos. E atenção, essa medida ela já está valendo. No Rio de Janeiro, essa proteção, como você já acompanhou aqui no noticiário, já era opcional em locais abertos desde o dia 27 de outubro do ano passado. Então, o que muda agora é que os cariocas vão poder entrar sem máscara no rosto também em todos os lugares fechados, como shoppings, supermercados, restaurantes e academias. Mas tem um porém nessa história. O município recomenda o uso da proteção para idosos, para pessoas com imunossupressão, comorbidade grave ou que não se vacinaram. E quem apresentar sintomas respiratórios também deve usar essa máscara. E o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, justificou essa decisão diante dos índices da Covid na capital. Considerando o panorama epidemiológico que a gente tem atualmente, a gente tem a menor taxa de transmissão de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. A gente tem uma taxa de transmissão de 0,3 hoje, acabou de rodar. Hoje, de cada 100 pessoas que fazem teste de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, menos de 5% delas são positivas para Covid-19, que também o número de pessoas internadas por Covid-19 na cidade correspondem a menos de 1%. A gente pode recomendar a desobrigação do uso de máscara na cidade do Rio de Janeiro, também em locais fechados. O médico pediatra sanitarista e membro do comitê, Daniel Becker, explicou que a decisão no ambiente escolar fica a cargo de cada escola. As crianças são uma população ainda do ponto de vista vacinal vulnerável, mas do ponto de vista epidemiológico elas estão no mesmo patamar que qualquer outra pessoa da cidade. Como a transmissão está muito, muito baixa, o que o comitê resolveu recomendar é que pessoas não vacinadas, inclusive crianças, continuem usando máscara nas escolas. Então essa é uma decisão que vai caber à Secretaria de Educação, vai caber às escolas particulares decidir o uso de máscaras ou não. Já a obrigatoriedade do comprovante vacinal segue valendo por enquanto. Logo depois do anúncio que foi feito pelo comitê, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou nas redes sociais que espera acabar em 3 semanas com a exigência desse passaporte, isso dependendo da vacinação da dose de reforço. E é claro que essa decisão repercutiu. Especialistas que foram ouvidos aqui pela CBN avaliam que o momento ainda é de cautela. A pneumologista Margarete Dalcomo, por exemplo, defendeu a continuidade do uso das máscaras em ambientes fechados.
Mesmo tendo alcançado uma taxa de vacinação boa, sobretudo no Rio de Janeiro, com pessoas vacinadas com a primeira dose, muitas com a segunda, porém muitas faltando a terceira dose, a nossa recomendação seria não liberar de modo algum o uso de máscaras em ambientes fechados, em ambientes abertos sem problema, e a exigência ou a solicitação de passaporte de vacinação é absolutamente recomendável. Já os pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz acreditam que a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados no Rio é uma decisão precipitada e que deveria ser realizada em etapas. Segundo o pesquisador em saúde pública Rafael Guimarães, o Rio de Janeiro não é uma ilha, está cercado por outras cidades da região metropolitana com índices de coberturas vacinais e taxas vacinais diferentes. Ele disse isso numa entrevista ao portal de notícias G1 e ele completou que a cidade recebe um aporte considerável diário de pessoas de vários lugares e isso deveria ter sido levado em consideração. Ele defendeu também que essa medida fosse realizada de forma gradativa. Sempre bom lembrar aqui para você que a pandemia ainda não acabou. Inclusive, hoje o mundo ultrapassou a marca de 6 milhões de mortos por Covid-19, segundo o monitoramento da Universidade Americana Johns Hopkins. Esse número foi alcançado pouco mais de 4 meses depois que o mundo registrou 5 milhões de mortes pela doença. Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortes, 958 mil. E o Brasil está na sequência, em segundo lugar, com 652 mil mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa. E só no último mês foram 22 mil óbitos registrados. Essa é a maior quantidade mensal desde agosto do ano passado. E você vai continuar usando a máscara, independentemente da decisão do seu estado ou da cidade que você mora? Me conta lá nas redes sociais que eu quero saber. Eu vou retomar um assunto que o Gabriel Freitas contou para você hoje na primeira edição do Panorama CBN, que é em relação ao caso do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. Ele fez comentários ofensivos e machistas sobre mulheres ucranianas vítimas da guerra. Isso foi dito em áudios e em um deles ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. E essas mensagens foram enviadas para integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, em um grupo no WhatsApp. E esse áudio, depois que foi enviado para esse grupo, vazou. E Arthur Duval confirmou que as declarações eram dele sim. O deputado pediu desculpas, disse que o que falou foi um erro e abandonou a pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. E essas falas, elas estão gerando ainda mais consequências políticas para ele. Hoje o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu as 10 representações de deputados que pedem a cassação do deputado Arthur Duval. A maioria dessas representações pede a perda do mandato do parlamentar. E com isso ele deve ser investigado pelo Conselho de Ética por causa dessas declarações sexistas. Agora, essas representações, a defesa e também a votação desse pedido devem ser discutidas no Conselho de Ética em até 30 dias. Aproveitando que eu estou falando de política, tivemos hoje um movimento importante no xadrez eleitoral. E uma das peças fundamentais se moveu nesse jogo. E eu estou me referindo ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele finalmente, depois de uma novela longa, bateu o martelo hoje sobre a filiação dele ao PSB. B de bola, tá? Não D de dado, que esse é outro partido. Essa decisão ela foi acertada durante um encontro com o presidente do partido, Carlos Siqueira. E por que eu falei que ele é uma peça fundamental? Porque essa ida de Alckmin ao PSB intensifica as negociações de uma formação de chapa do PSB com o ex-presidente Lula, que é do PT, para disputa ao Palácio do Planalto nas eleições desse ano.
a ideia é de que Alckmin seja candidato a vice do ex-presidente Lula. Mas isso depende agora de uma oficialização desse convite formal de Lula a Alckmin. E essa filiação do ex-tucano abre uma porta também para uma outra negociação. Agora os partidos PSB e PT também conversam sobre uma federação partidária para as eleições agora de outubro. No glossário do nosso Panorama CBN aqui, que você já conhece, federação partidária significa uma união entre os partidos, mas tem regras. Essa união não pode acabar de jeito nenhum por 4 anos. Então ninguém pode abandonar o barco, precisa existir uma amizade sincera por esse tempo até o fim. Na economia, hoje teve uma declaração do presidente Bolsonaro sobre a Petrobras, que deu ruim na Bolsa de Valores e também nas ações da Petrobras. Daqui a pouquinho eu falo mais profundamente sobre isso. E o que o presidente falou de tão grave? Bolsonaro criticou mais uma vez a política de preços da Petrobras e disse que teria uma reunião hoje ainda para discutir a alta dos combustíveis. Enquanto eu gravo este podcast, isso ainda não rolou, mas deve acontecer e o Gabriel Freitas conta para você na primeira edição do Panorama CBN de amanhã, se isso acontecer mesmo, né? Já tem alguns dias que o governo já avaliava uma solução para a escalada no preço da gasolina e do diesel, mas essa questão ganhou prioridade total depois da invasão da Ucrânia, porque o preço do barril do petróleo passou dos $100. Daqui a pouquinho também eu dou mais detalhes sobre isso. E em uma entrevista hoje, o presidente Bolsonaro defendeu de novo um valor fixo para o ICMS e criticou os governadores dizendo que a alíquota deveria incidir sobre o preço na refinaria e não na bomba. Um bom lembrete para você sobre essa questão é que os governadores congelaram o ICMS recentemente e o valor do preço nos combustíveis não foi alterado. Pelo contrário, pelo menos quando eu vou abastecer, você deve estar passando pela mesma situação que eu, o valor aumentou ainda mais. E a explicação é que os preços da Petrobras são baseados no mercado internacional, como cotação de dólar, e também o valor do barril Brent, que é a matéria-prima do petróleo. Além disso, teve nos últimos dias essa questão da guerra na Ucrânia, ou seja, é uma questão muito complicada para ser resolvida aqui no Brasil, isso é uma questão mundial. E mesmo assim, Bolsonaro disse que o governo está discutindo uma solução para que não provoque nenhum sobressalto no mercado. Tem uma legislação errada feita lá atrás que você tinha uma paridade com o preço internacional. O que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso pode continuar acontecendo. Isso que está acontecendo, esse preço altíssimo do petróleo, algo anormal, atípico, que o governo federal, nós, juntamente com a economia agora à tarde, o Ministério da Minas e Energia e a própria Petrobras, vamos buscar uma alternativa, porque se você for repassar isso tudo para o preço dos combustíveis, você tem que dar um aumento em torno de 50% dos combustíveis. Não é admissível você fazer. Não, o mundo está no problema certo. E essa declaração de Bolsonaro que você ouviu agora balançou o mercado financeiro que já estava sensibilizado por causa da guerra. As ações da Petrobras registraram uma queda de 5,14% e isso impactou também no resultado da Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o dia em queda de 2,26% aos 111.889 pontos. E o dólar operou com instabilidade e fechou o dia em alta de 0,03%, cotado a R$ 5,080. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,57%, cotado a R$ 5,510. E hoje o presidente ele escolheu o pior dia para fazer uma declaração polêmica como essa relacionada à Petrobras, porque justamente hoje o preço do petróleo chegou a encostar em $140 nos mercados internacionais. Isso aconteceu depois que a Casa Branca disse que estava discutindo com outros países uma proibição da importação de petróleo russo. E esse valor que eu contei para você é o nível mais alto desde 2008.
E depois dessa alta em todos os mercados, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi claro e disse que não dá para interromper a compra de gás e petróleo da Rússia. Ele falou que os países europeus, na verdade, estão caminhando no sentido de diminuir essa dependência do petróleo russo. Mas é claro que é necessário um período de transição e também pensar como suprir esse fornecimento. No final do dia de hoje, depois do impacto no mercado também americano, a porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos vão fazer de tudo para controlar a alta nos preços dos combustíveis. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. Eu não pensei em nenhuma música, mas amanhã tem, hein? Amanhã já sei qual música que eu vou escolher aqui, então me aguarde. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com o querido Gabriel Freitas. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.